Será que você já reparou que quase nunca, ou até efetivamente nunca, nós conseguimos fazer tudo aquilo que a gente se propõe em um único dia? Isso costuma acontecer porque existe um viés cognitivo no nosso cérebro, mas que aqui eu vou apelidar de miopia do curto prazo. Se você quer então conseguir fazer mais coisas e numa boa, então não perca o capítulo de hoje. Senta aí na curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André da Brain Power Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje então falaremos sobre esse tal efeito que o curto prazo tem no nosso cérebro. Antes de mais nada, saiba que o nosso cérebro tem uma preferência muito grande pelo agora, especialmente quando comparado com o futuro. O futuro, ele é incerto, o futuro é inseguro, o futuro nós não temos controle. Então o nosso cérebro automaticamente tem o processo, o padrão de querer fazer tudo no agora, exatamente porque o futuro não há como ter segurança. Agora, mesmo para quem tem este bom hábito de fazer a sua listinha de tarefas, as pessoas que fazem isso costumam colocar tantas tarefas, enfiam uma série de coisas que jamais seria possível fazer em um único dia. São pessoas que, por mais que ela seja uma máquina da produtividade, não vai ter hora para fazer tudo aquilo que ela se propõe a fazer. Mas isso, do ponto de vista de te trazer resultado, não é tão crítico assim. Afinal, você vai ter ali clareza, você vai saber o que você tem que fazer, só que talvez você não consiga fazer e isso talvez te deixe mais tenso. Porém, o grande problema é que isso faz com que a gente coloque muita expectativa no curto prazo. A gente quer muito resultado no curto prazo, tanto que a gente vê pílulas mágicas, fórmulas milagrosas para a gente conseguir as coisas imediatamente. Agora, poucas pessoas têm clareza, consciência e visão de médio, quem diria ainda de longo prazo. A gente subestima, ou seja, a gente estima que a gente nunca vai conseguir fazer as coisas no longo prazo. A gente acha que a gente consegue muito no curto e no longo prazo a gente não consegue tanto assim, o que efetivamente é esquisito. E isso gera um efeito que eu quero efetivamente quebrar com você. Em primeiro lugar, se você conseguisse pouco a pouco e ter clareza de que realmente é pouco a pouco, o 1% a cada dia, como eu sempre digo, mas é assim que você faz no dia a dia e efetivamente fosse fazendo com tranquilidade, tudo bem, é só um pouco hoje, mas é um pouco, porque esse um pouco amanhã ele é a base e aí você cria em cima deste um pouco e aí você vai criando uma bola de neve que ao longo do tempo, ao longo do prazo, efetivamente isso gera um resultado tremendo. Essa clareza a gente não tem, o nosso cérebro não pensa assim e por isso você precisa se forçar a pensar. Por isso que eu efetivamente quero quebrar esse efeito para que você possa ter uma sensação boa agora, neste momento, especialmente agora que a gente está indo para o final do ano. Eu quero que você olhe para trás e você avalie quanto que você realmente evoluiu no longo prazo e eu vou te mostrar como é que você faz isso, porque no fundo a gente é muito bom em analisar a expectativa daquilo que a gente faz na hora, mas a gente não vê a expectativa e a gente não vê a evolução ao longo do tempo. Por exemplo, tem muita gente que neste exato momento já está com um faturamento talvez 50% maior do que estava no ano passado e está hoje reclamando. Tem outras pessoas que conseguiram resolver problemas que vinham incomodando há anos e hoje elas nem mais dão bola para essa conquista, para essa evolução, para esse aprendizado, para tudo isso que ela evoluiu. Outras pessoas aprenderam sim, mas coisas que vão gerar resultado nos próximos anos e também não ligam a mínima. A gente efetivamente vai evoluindo, vai crescendo, só que a gente desconsidera, a gente fica muito preso na miopia do curto prazo. Se a gente tem um dia ruim, a gente faz parecer que a gente tem uma vida ruim. E o pior é que a gente coloca uma expectativa gigantesca nesse dia. Então os dias tendem a ser ruins porque efetivamente a nossa expectativa ela é raramente atingível e efetivamente a gente fica num ciclo vicioso negativo. Então se você é um desses, eu te digo que você tem uma chance muito grande de você ficar triste, chateado, talvez se deprimir, virar ansioso. Sim, se cobre no curto prazo, ok, mas entenda o longo prazo. De novo, a gente superestima o que a gente quer fazer no curto prazo, mas a gente subestima o nosso poder no longo prazo. E é para isso que eu quero te propor um exercício para você realmente interromper este processo, até porque a gente está chegando agora no final do ano e eu quero que você pare com essa miopia de curto prazo, com esse processo de olhar para aquela coisa que você tem no dia a dia, para suas tarefas e falar, cara, não estou dando conta. Essa é uma sensação que vem por uma má gestão da sua capacidade cerebral, má gestão do seu tempo e simplesmente por deixar fluir um padrão natural do nosso cérebro, que é exatamente, mais uma vez, a miopia de curto prazo. Então, eu quero te
mostrar como é que você interrompe este processo. Como será isso? Basicamente, a ideia é você avaliar o que você mudou versus o ano passado. Não somente a sua conta bancária. A parte financeira também, ela é importante, mas muito mais do que isso. Tudo que você fez, tudo que você aprendeu, quem você conheceu. O ponto é, avalie hoje quem é você versus quem era você um ano atrás. Porque aí você vai ter a chance de tirar esse olho que a gente fica ali cego, olhando apenas para a nossa listinha daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. E como a gente coloca muita expectativa ali, a gente não dá conta e a gente fica com uma sensação de que nada evoluiu. E eu sei que no primeiro momento você vai olhar para esse seu exercício, para esse seu desafio e vai falar, cara, não, André, mas eu não evolui mesmo. Essa é exatamente a resposta da miopia de curto prazo. Automaticamente a gente parece sempre não estar evoluindo, mas se você se forçar e realmente for além dessa resposta primeira, essa resposta óbvia, essa resposta que naturalmente vem do seu cérebro, você vai começar a perceber que sim, você evoluiu, que sim, você conheceu novas pessoas, que sim, você aprendeu coisas novas, que sim, de repente até a sua parte financeira evoluiu e o ponto é, perceba, se valorize, perceba que realmente você está em evolução, porque é essa sensação que faz com que você queira colocar um segundo tijolo. É sim no dia a dia que a gente coloca tijolinho a tijolinho, mas tem gente que apenas em um dia quer colocar um tijolo e quer resolver tudo, como se de repente eu quero construir uma casa, eu coloco um tijolo e eu já quero morar nessa casa. Não tem como você morar numa casa de um tijolo só, e sim, você precisa desta visão de longo prazo. Sem ela, não há casa, não há como você se sentir bem em relação à sua vida e não há como você construir nada em relação à sua vida. E como eu sei que cada um aqui vai ter um objetivo, uma prioridade, uma coisa diferente e não dá pra gente brincar com coisas diferentes, eu pensei em padronizar e criar uma coisa única que a gente possa interagir entre a gente. Então o meu pedido é você calcular e colocar aqui abaixo nos comentários quantos % o seu patrimônio cresceu. Não importa o quanto de dinheiro você tem, mas em percentual. Será que dobrou? Será que aumentou 10%? Será que ficou parecido? Quanto de fato aumentou? Essa sensação ela é importante, mas não pare somente no dinheiro. O dinheiro é só para a gente poder fazer esta brincadeira aqui e eu quero que você realmente faça isso para o seu cérebro ver a sua situação atual e eventualmente se sentir muito bem ou, se realmente a situação não for tão boa assim, ter um choque de realidade que sim vai ser importante para ele. Mas se esse for o caso, se você não tiver mais do que o ano passado, eu sugiro que você faça uma avaliação de médio e longo prazo. Avalie 2, 3, 5 anos e realmente perceba quanto você evoluiu, como a sua vida mudou, porque no fundo, isso é importante para a gente e isso mostra a direção que nós estamos seguindo. Aprender coisas novas é efetivamente o que nos coloca no poder de mudar coisas que a gente tem no nosso dia a dia. A gente só não muda porque a gente não sabe como mudar, porque se a gente já soubesse, a gente já teria. O conhecimento traz poder. Veja só, nas palavras do Renato, aluno do curso Reprograme Seu Cérebro, da nossa última turma, o que ele diz. Tinha dia que eu desmarcava a minha agenda todinha porque eu simplesmente não queria trabalhar e eu ficava na cama o dia inteiro. Eu estava passando por problemas pessoais, emocionais, estava tendo bruxismo e uma série de coisas. E emocionalmente eu estava sem vontade de fazer nada. Nem treinar, que era uma coisa que eu gostava, eu estava fazendo. Eu fazia um tratamento com uma psicóloga e ela começou a sinalizar que eu precisaria ir para uma psiquiatra porque eu estava começando a piorar. E agora eu estou há quase 80 dias fazendo exercício todos os dias. O meu controle emocional está fantástico e eu estou me sentindo o Renato que tinha postura, vontade de fazer as coisas, que vislumbrava, sonhava, desejava, mesmo quando tudo estava escuro. Isso voltou. É muito bom ter domínio de você de novo. O curso me trouxe isso. Eu sou muito agradecido a toda a equipe, ao André principalmente, por pensar sobre essas coisas. E é muito bacana. Obrigado aí pelas palavras, Renato. Às vezes, efetivamente, ter conhecimento resgata a sua paixão, não pelas coisas que você faz, mas sim por você mesmo. Aprenda sobre você. Imagina só, dirigir um carro todos os dias e não saber dirigir. A quantidade de tensão que você tem, a quantidade de problemas que você pode ter, a quantidade de problemas que você pode causar. Fazer errado e não ter resultado desanima. Quando você reaprende, você vai se abastecendo, abastecendo a sua energia, abastecendo o seu prazer de viver dia a dia. Por isso que eu falo que isso é uma construção e é por isso que o Brain Power é a sua academia cerebral. Não é para você aprender um truque que você acha que vai funcionar. Não, não é esse o processo. É exatamente como uma academia. Dia a dia, pouco a pouco, você vai lá e você fortalece
fortalece o seu cérebro, porque é exatamente esse o processo para interromper essa miopia de curto prazo e ter mais resultados. E é exatamente por conta disso que os alunos do curso Reprograme Seu Cérebro, eles mudam tanto. Eles aprendem os fundamentos e não os truques, e isso muda tudo. E eu sempre digo para trocar a palavra truque pela palavra treino. O jogo passa a ser outro. Por isso, se isso fizer sentido para você, essa é a hora de você se mexer, de você se inscrever, porque esse curso abre apenas 1 ou 2 vezes ao ano. O link para você fazer tudo isso é reprogrameseucerebro.com.br, e nesse link, caso as inscrições ainda estejam abertas, você vai ver um vídeo explicativo de como o curso funciona, quais são as garantias, quais são os módulos e tudo mais, e eu quero que você realmente entre com risco zero. Então veja esse vídeo, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo e não deixe isso passar, afinal, como eu sempre digo, o seu futuro começa hoje. E para concluir, então, deixo você com as palavras do Renato, para você ver realmente quão incrível é quando você se reapaixona por você mesmo. No brain, no gain. Até mais.